Olá! Hoje a gente vai mergulhar na análise de um artigo de Adam Telles de Moraes com um título que, olha, já chega impactando: O complexo do TikTok e a ascensão do fascismo 2.0. Bom, vamos direto ao ponto com a pergunta que essa análise coloca na mesa. Será que vídeos de 30 segundos, esses vídeos curtinhos, têm mesmo o poder de remodelar a política global? É uma ideia bem forte, né? E é exatamente essa tese que a gente vai explorar hoje, com base nesse artigo. Para a gente conseguir acompanhar esse argumento, que é bem denso, vamos seguir o raciocínio do autor passo a passo. A gente começa com o tal do complexo do TikTok, depois vê como ele daria origem ao cidadão consumirista e como isso, segundo a análise, abriria as portas para o fascismo 2.0. Daí, a gente investiga os mecanismos de controle e, por fim, a solução que o autor propõe. Vamos começar então pela base de tudo, o complexo do TikTok, que a análise descreve como a faísca que acende uma grande mudança na sociedade. Então, o que é esse tal de complexo do TikTok? O ponto principal aqui, e isso é super importante, é que o autor não está falando só do aplicativo em si. Ele usa o nome como uma grande metáfora para um comportamento. Um comportamento que, vamos combinar, a gente reconhece por aí. Aquela preferência por atalhos mentais, por respostas de 30 segundos para questões gigantescas. É a lei do mais fácil tomando conta do nosso jeito de pensar. E aqui está o pulo do gato de toda a análise. O autor propõe uma espécie de efeito dominó. Primeiro, o complexo do TikTok levaria a um declínio cognitivo. Isso, por sua vez, criaria o que ele chama de cidadania consumerista, ou seja, uma população mais apática, desinteressada. E essa apatia toda acaba abrindo o caminho para a arquitetura política final, o fascismo 2.0. Agora vamos para o próximo elo dessa corrente, o cidadão consumirista, que é descrito aqui como o combustível social para essa nova ordem. É aqui que o argumento fica mais denso. A cidadania consumirista seria esse estado em que o engajamento cívico é trocado pelo conforto do consumo. A busca pelo prazer imediato, que o autor chama de materialismo comodista, se torna mais importante do que participar da política. E a parte mais provocadora da tese é essa. Ao fazer isso, as pessoas acabariam sem perceber participando da sua própria subjugação. Tá, mas qual seria o perfil desse cidadão? A análise desenha um retrato de alguém que trocou o dever cívico pela conveniência, que busca gratificação na hora em vez de um debate mais profundo. O consumo vira o grande objetivo de vida. É uma mentalidade que, segundo o autor, não estaria preparada para a complexidade do mundo, e ele aponta a geração Z como o principal grupo onde essa tendência se manifestaria. E tudo isso nos leva à consequência mais pesada no argumento do autor. A estrutura política que surge disso tudo, o que ele chama de o fogo político. E chegamos ao termo mais polêmico, né? Fascismo 2.0. O que isso quer dizer? É fundamental entender que o autor não está falando de uma ideologia igualzinha do século XX. Ele se refere a uma convergência funcional, ou seja, os resultados, o controle centralizado, tecnocrático, seriam parecidos, mesmo que a cara do sistema e as justificativas ideológicas sejam totalmente diferentes. Essa comparação aqui deixa a ideia bem nítida. O fascismo clássico, digamos, precisava de repressão violenta, de cima para baixo, o que tinha um custo político e social altíssimo. Já o fascismo 2.0, na visão do autor, seria muito mais sutil e barato. Ele seria hospedado pela própria apatia das pessoas, vindo de baixo para cima, e se manteria com incentivos ao consumo, não com a força bruta. E esse modelo não seria uma coisa só, monolítica. A análise aponta para duas versões principais. Uma na China, bem centralizada, baseada em vigilância explícita, como o sistema de crédito social, e outra no Ocidente, incluindo o Brasil, que seria mais distribuída entre o Estado e as Big Techs, usando outras ferramentas, como um ativismo judicial mais forte. Mas, reparem na última linha. Apesar das diferenças, o autor argumenta que a base social é a mesma, uma cidadania consumista e apática. Ok, entendido o conceito. Mas como é que esse sistema se mantém funcionando? Vamos dar uma olhada agora nos mecanismos de controle que a análise descreve. Um conceito central aqui é o de estamentos burocráticos. O autor os descreve como os fatores reais de poder, aqueles grupos cujos interesses são, de fato, protegidos pelo tal fascismo 2.0. No caso específico do Brasil, ele identifica uma aliança bem próxima entre o mercado financeiro da Faria Lima, os grandes proprietários do agronegócio e os políticos de Brasília. Mas como esse poder todo se esconde em plena luz do dia? A resposta, segundo a análise, estaria no legalismo formal.
Pensa nisso como usar as regras do jogo democrático contra a própria democracia. As leis, a Constituição, tudo isso seria usado como uma fachada, uma espécie de véu de legitimidade para proteger interesses de poucos, enquanto se mantém uma aparência de que está tudo normal. E aqui que a análise amarra todas as pontas, voltando lá para a psicologia do começo. Vieses cognitivos, que todo mundo tem, seriam turbinados pelo complexo do TikTok e transformados em ferramentas de controle. Por exemplo, o viés de ancoragem faz a gente se apegar à primeira informação simples que aparece. E o de conformidade. Bom, ele faria o trabalho que antes era do terror. O medo de ser cancelado ou excluído do grupo se torna a nova forma de manter todo mundo na linha. Bom, depois de um diagnóstico desses, qual seria a solução? Vamos para a parte final da análise, que se foca justamente no antídoto proposto pelo autor. Então, qual é a saída? A análise não aponta para uma grande revolução política ou algo do tipo, mas para um ponto de partida muito mais íntimo, mais pessoal. Como diz o próprio autor, a mitigação deste problema complexo começa com um despertar ético e epistemológico individual essencial. Ou seja, a mudança começa dentro de cada um. E qual seria a base para esse despertar? O autor vai buscar lá na Grécia Antiga a virtude clássica da areté, que é uma palavra grega para excelência em todas as coisas. Isso seria o antídoto direto para o materialismo comodista, atacando a apatia bem na sua raiz. É trocar a busca pelo prazer imediato pela busca da excelência. E além da postura ética, a solução proposta também é intelectual. É sobre reaprender a pensar de forma rigorosa. A análise sugere um kit de ferramentas bem básico. Saber a diferença clara entre um fato, algo que se observa, a lei, a lógica por trás do fato, uma teoria, que tenta explicar essa lógica, e uma simples hipótese. Dominar essas distinções seria uma forma de autodefesa intelectual contra tanta simplificação. Então, o ponto final é que a solução proposta não é uma revolução social da noite para o dia. Muito pelo contrário, o autor descreve esse caminho como uma longa marcha. É um desafio individual que passa de geração em geração para superar o complexo do TikTok. Uma pessoa de cada vez. E a gente termina essa exploração com uma pergunta final que resume bem a tensão central do artigo. Em uma era de respostas fáceis, qual é o preço do pensamento profundo? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.